Estamos prontos, vamos para a próxima atração do Inova RS Summit. Evento exclusivo, único do Brasil, aqui em Caxias do Sul, na Festa da Uva. Tá chegando na Festa da Uva, vem para o solo de inovação aqui, acompanhar no palco Sebrae X. Inovação, sustentabilidade, sociedade 5.0. Olha só os nossos painelistas que já estão se acomodando aqui no palco. Temos conosco Clóvis Eduardo Malinvarne da Silveira. Eu não podia errar esse sobrenome, né, Clóvis? Aí, Clóvis Eduardo aqui conosco. Via vídeo vai conversar conosco a doutora Aline Fliglione. Temos aqui presencialmente da Uno Chapecó, Reginaldo Pereira, César Panisson, Tecnux, e para conduzir os trabalhos, Marlene Santos, tudo contigo. Olá, boa noite, pessoal. Então, hoje o nosso painel é sobre sustentabilidade, né? Para trazer essa questão da inovação, ela precisa também ter um pensamento relacionado à sustentabilidade. Então, todos os nossos projetos do Inova RS, né, então, comentando, né, eu sou a coordenadora do Comitê Técnico, né, professora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e nós trouxemos esse painel para discutir um pouquinho mais a questão da inovação, mas com esse viés, com esse olhar que é necessário, né? Nós temos os nossos projetos prioritários, né, então a gente tem falado aqui desde o primeiro momento, né, do evento, sobre os 3 projetos principais, principalmente relacionados ao turismo, né? Então, o painel sobre turismo que nós tivemos, mas os outros 2 projetos que são Cidades Inteligentes e Indústria 4.0, né? Fomentar a parte da Indústria 4.0. Todos esses projetos, eles precisam ter o cuidado ambiental, né? Toda inovação ela tem que trazer benefício não só para as pessoas, né? No sentido de gerar emprego, gerar renda, gerar coisas... digamos assim, inovações que vão beneficiar a vida das pessoas, mas que também respeitem o ambiente, que também respeitem a natureza, para que a gente tenha um futuro sustentável, né? Então, esse é o objetivo do nosso painel, né? Então, passando, Silvia, pode passar ali, por favor. Então, por exemplo, né, trazendo um pouquinho do exemplo do que a gente está falando, quando a gente fala em turismo, né, o evento aqui é um evento turístico, é muito legal a gente receber pessoas de todo o país, inclusive, né, todo o estado, de várias cidades, mas todo evento turístico, as movimentações de pessoas, né, ela tem que ter esse cuidado, né? Então, quando a gente fala ali do projeto do Inova, a gente tem todas essas pessoas envolvidas, né? A gente tem a quádrupla hélice, né? Então, essa é a nossa estrutura de trabalho, né? Então, a gente trabalha com o Conselho Consultivo, né, e o Núcleo do Inova, que são da SICT, né, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, e a mesa gestora do Inova, né? Então, a mesa do Inova na Serra é quem vai tomar as decisões. Então, a gente trabalha em cima dos projetos e leva para a mesa. Então, no momento em que a gente leva os projetos, a gente tem que levar com toda uma definição, né, do que vai ser feito, quais são as propostas para a mesa validar, né? Então, a mesa gestora são pessoas que vão estar analisando, né, de uma forma mais estratégica para ver como que esses projetos vão ser fomentados, como que eles vão acontecer, né? Então, nós temos um comitê estratégico que vai ver os projetos, né, de forma mais estratégica, e o comitê técnico, né, que eu sou coordenadora, para a gente analisar tecnicamente os projetos na parte de execução, como que a gente vai levantar dados, como que a gente vai executar os projetos, né, montar eles na sua parte técnica. E nós temos os GITs, né, os nossos gestores de inovação e tecnologia, né, que temos aqui a Silvia e o César, né, que são as peças fundamentais aí para fazer todo esse sistema acontecer, né? Então, dentro desses 3 grupos de trabalho que a gente estava trabalhando ali, né, dos projetos prioritários, veio essa ideia, né, de trazer a 4ª pá da hélice, porque a gente estava falando muito em quádrupla hélice, na realidade ela não é quádrupla, ela é quíntupla. Então, a gente tem, sim, que participação da academia, da sociedade civil, né, dos empresários, né, do empresariado, tá? E precisamos também do governo, mas tudo isso tem que ter um suporte na área de sustentabilidade. Então, por isso a 5ª hélice. Então, nossos ecossistemas, todos aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente tem 8 ecossistemas, o nosso, né, Serra e Hortênsias,
a gente tem todos esses municípios aqui da Serra, né, região também dos vales de cima da Serra, né, e Hortênsias. E é uma região muito rica turisticamente, né, então, por isso que um dos projetos prioritários foi definido como projeto de turismo, né? E as outras 2 áreas que foram definidas como muito importantes, né, que a gente conseguiu fazer esse mapeamento, que é a indústria, que é muito forte aqui na nossa região, né, principalmente Caxias, né, e toda a região da Serra que é muito forte na indústria, e a parte de cidades inteligentes. Como que a gente vai fazer com que as nossas cidades tenham esse crescimento, esse suporte, né, de uma forma inteligente? Tanto em logística, né, em relação ao ambiente que a gente tem nas cidades e uma série de questões para fazer a vida das pessoas melhor. Então, todos esses projetos precisam ter essa análise, né, de sustentabilidade. E um exemplo na parte de turismo, que é muito importante, que a gente busca discutir um pouco aqui no painel, é justamente como que a gente vai fazer para avançar na indústria, para avançar no turismo sem prejudicar, né, o nosso ambiente de uma maneira irreversível, de uma maneira que ele não consiga se recuperar, né? Tem que ser de uma forma sustentável. Uma cidade inteligente, não adianta eu ter toda uma logística ótima, né, funcionar muito bem, se eu não tiver um cuidado com a parte ambiental, né? O turismo, por exemplo, que é um dos nossos focos principais aqui que a gente está comentando hoje, ele tem que ser um turismo sustentável. Na nossa região, a gente tem muito turismo na área rural, tem muita riqueza natural para se explorar, né? Mas essa exploração do recurso natural, ela tem que ser responsável, né? Então, um exemplo disso, e que isso também se junta com a questão de cidades inteligentes, um exemplo é não utilizar, por exemplo, regiões em que são áreas de preservação permanente, só porque está bombando o turismo, eu vou ir lá e vou colocar uma série de hotéis, vou colocar parques em lugares onde não dá, né, onde não é estruturado aquilo ali, não é preparado para isso, né, e que vai acabar prejudicando. Então, a cidade tem que ter esse olhar inteligente de usar o espaço de uma forma inteligente e adequada, né, que não vai fazer trazer esse prejuízo. Tá? Então, a gente vê muitos exemplos de cidades que cresceram na área, por exemplo, turística, e que isso trouxe um prejuízo bastante grande. Áreas, por exemplo, de litoral, em que chega um determinado horário da tarde, há tanta população flutuante naquele local, que a população normal seria 40 mil pessoas, e em épocas chega a 200, 300 mil pessoas. O que acontece? Como que fica o fornecimento de água desses locais, né? Como que fica o sistema de esgotamento sanitário? Nada disso é planejado, né? Então, quando a gente fala em turismo, né, em fomentar o turismo de uma região, isso tem que estar preparado, né? A gente tem que ter uma estrutura para sustentar esse aporte de pessoas, não só para que eles se locomovam corretamente, para que eles tenham bons hotéis, bons restaurantes, que eles tenham boas experiências, mas também que a cidade suporte essas pessoas que estão vindo, né, sem prejudicar o ambiente. Então, para isso, precisa ter regulação, né, precisa ter uma legislação ambiental, né, que dá esse suporte, que dá esse alinhamento. E as cidades têm que ser inteligentes no sentido de saber o que fazer né, de uma forma mais inteligente, usando os recursos, né, para ter esgotamento sanitário, para ter água tratada, para ter gestão de resíduos, porque tudo isso impacta na vida das pessoas, né? Então, tem que ser planejado. Então, esse é o nosso objetivo aqui, né? Que a gente consiga, sim, trabalhar nos projetos prioritários, mas com essa lógica, né, de entender que faz parte e que é necessário regulação, que é necessário um projeto estruturado também com olhar ambiental, certo? Então, convido nossos painelistas, né, passar a palavra aqui para o nosso colega. Desculpa, Reginaldo. Clóvis, desculpa. Olá, pessoal. Boa tarde ou boa noite, não sei. Só agradecer rapidamente, então, ao Inova, né? Também à Universidade de Caxias do Sul, cumprimentando informalmente, né, os professores Juliano, Matheus, cumprimentando os colegas, né, César, Reginaldo, a Silvia, que foi fundamental na organização. Eu vou falar um pouquinho, para iniciar esse painel, do aspecto mais geral sobre o assunto, que é o enfoque da sustentabilidade, né? E mostrar como, na questão da sustentabilidade, nós podemos acoplar nesse pequeno histórico, né, brevíssimo histórico que eu quero fazer da sustentabilidade, e ver como que se acopla a questão da sustentabilidade empresarial e da inovação
e todos os assuntos que nós estamos tratando aqui nesse grande evento. Tá? Então, vou passar aqui, então. Então, essa história, né, eu queria fazer, veja, uma recapitulação relâmpago, mas eu quero mostrar para vocês, em cada período histórico, o que nós podemos e devemos aproveitar como contexto no qual nós vamos discutir inovação. Né? Primeiro seria a fundação da disciplina Ecologia, em 1869, por Ernest Haeckel. Né? Primeiro, a questão do meio ambiente. O conceito de meio ambiente vem dali. É o ambiente em que os organismos vivem. Então, enquanto a biologia trabalhava os organismos isoladamente, com a ecologia passa a trabalhar os organismos no contexto. Né? E nós temos aqui, além da preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade ambiental que vem daí, do ponto de vista mais orgânico propriamente, nós temos uma questão aqui de fundamental importância para a inovação, que é epistemológica, que é o pensamento ecológico. É a ecologia como episteme. É um pensamento não analítico, mas sistêmico. É um pensamento em rede, um pensamento contextual, de interação, de entender como que tudo se junta, como que tudo funciona ao mesmo tempo. Né? De multivariáveis. Então, a gente sai da ciência tradicional e a ecologia tem, além da preocupação com a natureza propriamente, ela tem essa inovação, vamos colocar assim, epistemológica, de trazer o pensamento ecossistêmico. Por isso que a gente fala agora em ecossistema de inovação. Não é uma mera metáfora. Nós temos aí um olhar epistemológico em razão da disciplina ecologia. Né? Nós temos, mais ou menos, eu dato aqui a fundação da ONU em 1945, apenas como um marco, né? Mas o que eu estou me referindo aqui é uma ressignificação do conceito de meio ambiente. Enquanto o meio ambiente, na biologia, na ecologia, originalmente, eram vistos sob o ponto de vista do meio ambiente natural, no sentido bastante ambiente orgânico, né? Aqui nós passamos a ter um conceito político e jurídico do meio ambiente. O meio ambiente passa a ser a nossa casa planetária, passa a ser o lugar onde todos nós vivemos, onde nós temos tanto o meio ambiente natural quanto o meio ambiente artificial criado pelo ser humano, né? A sua cultura, o seu modo de vida, e aí nós passamos a pensar todas as atividades humanas em função do equilíbrio ambiental. Então, essa ressignificação do meio ambiente, saindo do nicho da ecologia para um plano político e jurídico, né, é fundamental nesse momento. São várias obras, né, que nessa época que fazem uso esse novo uso do meio ambiente. Nos anos 60, eu coloquei aqui a década de 60, foi a década da emergência nos Estados Unidos e na Europa, principalmente, dos direitos civis, né? Então, as questões étnicas, direitos de gênero, etc. O ecologismo ele explode nessa efervescência de movimentos sociais como um tema que deve ser preocupação planetária, né? Sobretudo nessa época. E a chegada do ser humano no espaço, em 1969, por coincidência, 100 anos depois da fundação da ecologia, né, que é muito interessante, coincidência histórica, nós temos aquelas fotos vistas do espaço, né, que nos dão essa ideia de, nossa, um pequeno ponto azul, nós achávamos que tudo isso era... Enfim, era inacabável, as florestas, o oceano, né? Olhando de fora, parece algo tão frágil, né? E essa imagem ela dá razão para as preocupações que antes eram mais acadêmicas, né? E entra no imaginário popular, essa ideia de que a Terra é frágil, de que nós estamos destruindo essa pequena crosta viva que cobre a Terra, né? Esses símbolos culturais são muito importantes. E, do ponto de vista jurídico, o direito ambiental, o direito ao ambiente, surge aqui como um novo direito, né? Como um direito do futuro, como um direito coletivo, que passa a ser incorporado pela ordem internacional e pelos estados nacionais. Então, nós temos a primeira grande conferência, a maior conferência da ONU até então, sobre qualquer assunto, que é a Conferência de Estocolmo, em 72, onde a questão ambiental, né, o meio ambiente, ele se torna uma agenda global. Eu não vou cansar vocês com os documentos jurídicos que surgiram dessa conferência, mas eu vou falar no sentido assim mais político. A maior consequência da Conferência de Estocolmo foi que os Estados-membros, que foram 110 participantes aqui, né, incorporaram
durante pouco mais de 10 anos, né, a agenda ambiental na sua ordem pública, né? Então, nós passamos a ter Ministério do Meio Ambiente, ou secretarias de meio ambiente, ou agências ambientais, seja qual for o nome, mas ramos da administração pública dedicados especificamente à questão ambiental em praticamente todos os países do mundo. Né? Isso não é pouca coisa. Então, a agenda ambiental ela se torna um centro da agenda de Estado e da sociedade, por conseguinte. Né? Então, isso decorre da Conferência de Estocolmo. Em Estocolmo, em 72, houve uma discussão muito grande sobre o que seria desenvolvimento sustentável. Ou melhor, naquela época eles falavam ecodesenvolvimento. E essa discussão, efetivamente, nós tínhamos dois grupos principais, né? Um mais preservacionista, de países mais ricos, principalmente, e um mais de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que colocavam a questão do crescimento econômico como uma prioridade, combate à fome, etc., e queriam normas ambientais mais brandas. Então, existia uma divergência muito grande sobre o que seria um desenvolvimento, enfim, que atendesse à questão ecológica e à questão ambiental de modo geral. Isso nunca se resolveu até hoje, evidentemente, né? É uma arena de discussões, mas o que a ONU fez, né? E aqui sem fazer juízo de valor, o que a ONU fez foi criar ou determinar a criação de uma comissão para debater o assunto e criar uma espécie de visão de mínimo denominador comum sobre o que seria o tal do desenvolvimento sustentável, né? Essa foi a Comissão Brundtland, formada em 1983 e que produziu o seu resultado em 1986. A Comissão Brundtland, comissão de políticos e cientistas, ela foi conduzida, chefiada pela primeira-ministra da Noruega, que é a Gro Harlem Brundtland, e aí vem o nosso relatório Brundtland de 86, publicado em todos os idiomas em 87, né, e que vem trazer a noção de desenvolvimento sustentável. É bem vaga, mas já traz algumas coisas. O que é o desenvolvimento sustentável? É aquele que se preocupa com as futuras gerações. As futuras gerações têm que receber as mesmas condições de pensarem o seu desenvolvimento da sua maneira. Nós não podemos decidir por elas, mas elas têm que ter as condições mínimas de fazer elas próprias, as gerações futuras, a sua discussão sobre o que é desenvolvimento, tendo as condições básicas materiais para isso. Isso seria o tal do desenvolvimento sustentável. E uma metáfora. Temos que ter uma metáfora bastante popular, algo simples, um símbolo, para falar em desenvolvimento sustentável. É o tripé. Né? Então, temos ali o tripé da câmera. Né? Está todo mundo vendo, com duas pernas não para. Né? Não para em pé. O tripé é econômico, social e ambiental. Isso até hoje ainda não saiu do imaginário popular, a gente se assenta no ambiental. Existem várias outros símbolos, né, mas esse tripé, ele, digamos, ainda é a base, né, um equilíbrio entre crescimento ou desenvolvimento econômico, né, entre justiça social, distribuição de benefícios sociais, né, trabalho, saúde, educação, e um outro tripé, que é o meio ambiente. Né? Então, vem do relatório Brundtland. No Brasil, em 88, nós temos a constitucionalização do meio ambiente. Então, nós temos um capítulo, que é um artigo, mas é um artigo longo, né? com caput, 7 parágrafos e um parágrafo com 7 incisos, que vem trazer toda a estrutura da política ambiental no Brasil. Né? E o que é muito interessante de ressaltar nesse contexto é o artigo 170, que fala da ordem econômica, fundada na livre iniciativa, no trabalho digno, e que tem como princípio fundante a defesa do meio ambiente. Né? Então, no Brasil, nós podemos argumentar, sem entrar em tecnicalidades jurídicas, mas que pela Constituição só é constitucional o desenvolvimento que se preocupa com a defesa do meio ambiente, porque ele é um princípio fundante da ordem econômica, certo? Então, isso é muito importante para, numa situação mais prática, por exemplo, para diferenciar um governo que quer tributar menos o orgânico e tributar mais né, o não orgânico. Isso é constitucional em razão do artigo 170. Não fere o princípio da impessoalidade ou qualquer outro princípio. Então, isso é fundamental para nós. Em 92, nós temos a Rio 92,
de novo, a maior conferência da ONU até então, né? Que teve a participação de 172 estados e 1.400 ONGs, mais de, né? Foco, mudanças climáticas, começou ali, foi o acordo, a Convenção sobre Mudanças Climáticas, que depois veio resultar no Protocolo de Quioto, no Acordo de Paris, na COP21, né? Então, uma conferência por ano na questão do clima. Desde 92, nós temos a biodiversidade, temos a Convenção de Biodiversidade, a CDB, né, que vai trazer conferências bianuais, né, e vai tratar da proteção da biodiversidade ecossistêmica, de espécies e genética, né? Então, todo esse aparato decorre da Rio 92. Questão de resíduos, questão de energia, poluentes orgânicos persistentes, tudo a partir da Conferência do Rio, né? A Agenda 21, ali na Agenda 21 é muito interessante, porque nós temos um documento de soft law, que não é coercitivo, né? não tem enforcement, mas é um documento orientador. E nesse documento orientador, na Agenda 21, aparece ciência e tecnologia, aparece empreendedorismo, aparece o papel dos diversos grupos sociais, né? O papel dos agricultores, o papel dos empresários, o papel dos pesquisadores, tudo tá na Agenda 21, o reconhecimento da importância de cada um desses setores, né, desses grupos sociais. Não sei se eu passei... Não, tá certo. Aí, em 2000, né, nós temos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. As Nações Unidas pactuam 8 objetivos para serem atingidos em 15 anos, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, Resolução 55 da ONU, 191 países pactuaram, e isso no contexto da Declaração do Milênio, né? São 21 metas de 8 objetivos, vamos lá, 8 objetivos, 21 metas e 60 indicadores para avaliar estas metas. Então, o começo da preocupação das Nações Unidas em estabelecer critérios para determinar o que é desenvolvimento sustentável. Vejam como isso é lento, né? Como é complicado e controverso. Os países produziam, né, naquela época. Depois vem os ODS, né? Mas na época dos ODMs havia relatórios governamentais e algumas metas atingidas, outras não. Não podemos considerar que foi um total fracasso, mas também foi muito longe do que se esperava alcançar, né? Aí nós temos, em 2004, muito interessante, né, um documento de recomendações ao setor financeiro, né, ou feito por instituições do setor financeiro, para integrar critérios ambientais, sociais e de governança na análise, gestão de ativos e corretagem de valores imobiliários. Esse documento, Who Care Wins, né, quem se preocupa vence, né, foi onde surgiu o ESG, né, Environmental, Social and Governance, né, que é o que todo setor empresarial hoje tem que se preocupar, né, de alguma maneira. Então, assinam esse documento, produzem esse documento 20 empresas do setor financeiro que, somadas, na época, né, movimentavam, somadas as 26 trilhões de dólares, né, apenas para mostrar a representatividade desse documento. Isso foi uma solicitação, foi um pedido, foi um clamor do secretário-geral da ONU, Kofi Annan, na época, que tentou provocar o setor financeiro para que falasse sobre a questão ambiental. Então, nós temos até apagou algumas... Não sei por que apagou alguns escritos ali, mas os 3 critérios, né, ambiental, social e governança. Na Rio +20, em 2012, nós temos uma guinada da política e do direito internacional, extremamente polêmica. Eu, pessoalmente, tenho muitas críticas a esse respeito. Não repudio, mas também não comemoro. Eu acho que é uma coisa complexa e que deve ser debatida, mas uma ênfase na economia verde, ou seja, uma ênfase em mecanismos de incentivo no lugar de mecanismos de comando e controle, né? Então, a ideia é nós temos que promover a sustentabilidade envolvendo o interesse da sociedade civil, sobretudo da economia, das empresas e do setor financeiro.
Temos que tornar isso interessante e através de normas que não atribuem responsabilidades e sanções, e sim prêmios, né? Então, essa ideia da sanção premial, por exemplo, um instrumento fundamental que nós temos, o pagamento por serviços ambientais. Então, é claro que isso já existia antes, mas nós temos uma guinada política muito forte nessa direção, né? E a economia verde entra em cena com muita força, né? Aí iniciou também um painel intergovernamental para a criação da Agenda 2030, né, e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Bom, deixa eu passar aqui. Em 2015, na Assembleia Geral da ONU, com 193 países signatários, a gente tem a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Certo? Na Agenda 2030, nós temos os 17 ODS, né, que todo mundo conhece. Os 17 ODS são o pacto da ONU, como eu falei, 193 países signatários, são os 17 objetivos a serem atingidos entre 2015 e 2030. Até 2030, atingi-los todos, certo? São 169 metas. Então, 17 ODS, cada ODS dividido em metas, né? O objetivo mais genérico, a meta mais específica e o indicador para avaliar se a meta foi ou não cumprida. Nós, no Brasil, nós temos, né, uma política de promoção da Agenda 2030 em 2021, e antes disso, o IPEA e o IBGE fizeram um trabalho de acoplamento dos ODS para a realidade brasileira, adaptando os ODS, né? Então, para nós, as 169 metas, 2 não fazem sentido para nosso território, e nós acrescentamos 7. Então, para nós não são 169 metas, são 175. Né? Essas 175 metas, nós temos aí uma porção de indicadores também, produzidos pelo IPEA e pelo IBGE, para avaliar se as políticas de governança, né, porque governamentais e do setor privado, em conjunto, né, estão conseguindo cumprir com essas metas dos ODS. Então, aí os 17 ODS. E esse desenho que eu acho muito interessante, que o ODS 17, né, que é paz, na verdade, os instrumentos, né, a parte instrumental. Então, os instrumentos para efetivar os ODS, eles são o eixo. Né? Então, nós temos 4 ODS que se referem à biosfera, naquele tripé. Né? Temos ali quantos? 8 que se referem à sociedade, e temos 4 que se referem especificamente à economia. Né? Tentando enquadrar os 17 ODS no tripé do relatório Brundtland, nós teríamos 4, 8 e 4. Né? E um 17º que é instrumental, é o como. Né? Então, essa seria a estruturação dos ODS. No Fórum Econômico Mundial de Davos de 2016, ele se chamou, o evento, Os Desafios da Quarta Revolução Industrial. Aí entra a questão da Quarta Revolução Industrial, da Indústria 4.0, né? E no livro do Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial, as mega tendências físicas, né? Veículos autônomos, impressão 3D, robótica avançada, novos materiais, tendências digitais, internet das coisas, inteligência artificial, big data, e tendências biológicas, edição genética, produção de fármacos avançados, né, de medicamentos a partir da biodiversidade. Então, temos esse discurso também, que, digamos, ele é recebido a partir da economia pela política, né, pela política ambiental mundial. Então, aqui nós temos apenas como uma simbologia, né, a entrada do setor financeiro de cabeça na questão do ESG. Né? Então, as famosas cartas que o Larry Flink, né, gestor da BlackRock. Então, a BlackRock movimenta hoje 9 trilhões, tem 9 trilhões de ativos sob gestão. Né? A maior financeira global. Né? E as cartas do Larry Flink, de 2020 e de 2021, a tradicional carta anual aos acionistas, né, lança esse propósito
de cada vez mais tornar o ESG um parâmetro para avaliação de investimentos, né? Então, todo investimento tende a passar pelo crivo do ESG a partir de agora, na medida em que a BlackRock e mais outros 20 ou 30 fundos compõem praticamente toda a economia global, passa por ali, né? Então, o ESG se torna um critério fundamental para a tomada de decisões de investimento. E, com isso, inevitavelmente, toda a economia é obrigada a interagir com isso, a se adequar de alguma maneira, né? Coloquei o plano quinquenal chinês de 2021 a 2025, né? que é de 2020, né? O plano quinquenal. Ênfase do plano quinquenal chinês: economia, inovação e meio ambiente. Esses são os planos. Objetivo: prosperidade com qualidade do crescimento. Nós temos aqui apenas alguns exemplos, alguns dados sobre a China. O investimento em ciência e tecnologia. Professor Juliano, investimento em ciência e tecnologia da China, vejam o gráfico, entre 95 e 2020. Né? E eles acham que isso daqui é pouco, portanto, o plano quinquenal ele vai fazer isso aqui com a curva. Né? Nós temos ali, em 2020, 2,4% do PIB, né? Do GDP, do PIB. 2,4% investido em ciência e tecnologia. Matriz energética da China. Ali embaixo nós temos a matriz não fóssil. Tá? Então, aquilo ali é, até 2018, ali, o dado em azul. Né? Vocês vejam que aumenta o investimento em energias não fósseis, né? E o plano é aumentar drasticamente a partir de agora. Comentar brevemente, né, o reporte, né, do IPCC sobre as mudanças climáticas, o mais alarmista de todos, né, no bom sentido, o que causa torna inevitável o tema das mudanças climáticas para todo mundo. Né? Gostaria de comentar mais, mas sendo telegráfico aqui. E algumas implicações para as empresas do ESG. As agências de rating, para bem ou para mal, acabam se tornando, digamos assim, fundamentais para a tomada de decisão de investimentos, e mesmo empresas que não lidam com investimento financeiro, mas que estão sujeitas né, devem ter em conta esse cenário em qualquer decisão de negócios. Né? Outra coisa, os indicadores de ESG utilizados cada vez mais utilizados pelas bolsas de valores também são fundamentais para pensar negócios em geral. Né? Então, responsabilidade social e ambiental será um critério para investimento, crédito, etc. Eu coloquei, não é a minha área, mas evidentemente eu coloquei aqui só para refletir, né? Questão de posicionamento de marca. Então, valor de marca, diferenciação no mercado e percepção do consumidor. Tem uns dados a seguir que eu vou mostrar do Mercado Livre, que são impressionantes. Eu até vou colocar agora para não perder. Isso aqui é o que aconteceu com o Mercado Livre durante os últimos anos, né? Durante sobretudo 2019 para frente, né? A pandemia. Produtos sustentáveis dentro do Mercado Livre. Né? 0,8 milhões, né, de sessões de compra em ali 2016, né? 1,5, 2,4, 7,6. Então, um aumento vertiginoso do interesse dos consumidores por produtos que se dizem, vamos problematizar, que se dizem sustentáveis dentro do Mercado Livre. Né? Tem vários exemplos aí da demanda durante a Covid. Né? Praticamente todos os produtos que aumentaram a venda durante a Covid-19 são sustentáveis. E praticamente todos os produtos que caíram à venda no Mercado Livre não são sustentáveis, ou não têm um apelo nesse sentido. Isso é realmente incrível. Outros dados, né? No último ano, aí, no caso, era 2021, né? 1,4 milhões de usuários compraram produtos sustentáveis no Brasil. 71% dos consumidores de produtos sustentáveis são leais, continuam comprando sempre a mesma marca. Né? O que mais? Eu vou pular aqui porque é muita coisa.
Aqui o crescimento do ESG, né, um dado da Bloomberg, né, um crescimento do ESG nós temos ali qual é o 60 trilhões, né, investimento ano a ano crescente em valores de ESG. Aqui é um mapa. Estamos aqui 88% da capitalização de mercado global tem influência dos dados, dos elementos de ESG que estão, como a gente viu, né, não sei se eu consegui provar, mas está diretamente relacionado à lógica dos ODS. Né? Então, 11.700 empresas, mais de 100 países estão cobertos por essa pesquisa, né, e que chega à conclusão que 88% da capitalização de mercado está coberta, né, por critérios ESG na definição de empreendimento. E aqui, para terminar, né, eu queria ser bem telegráfico pela questão do tempo, mas assim, alguns problemas que essa questão do ESG pode trazer. Primeiro, o famoso greenwashing, né, que já conhecíamos há muito tempo, né? O uso do discurso sustentável, ambiental, para, na verdade, práticas que são o contrário disso, mas você pega algo que não é verde, pinta de verde e é isso. Né? Agora nós temos o rainbow washing, certo? O rainbow washing é o greenwashing com os ODS, né? Como eles são os coloridos, né? Então nós temos o rainbow washing. A hiperfinanciarização, por quê? Como quem define os critérios ESG é o setor privado, e o setor privado, claro, quem tem mais volume de controle de mercado financeiro vai ter mais peso na definição do que é ESG. E isso pode ocasionar o quê? Uma ainda maior concentração financeira. Né? Então, esse é o grande problema que a gente tem que discutir. Né? Isso pode ser utilizado como uma arma para hiperfinanciarização e mesmo para oligopolização do ponto de vista das empresas, né? Sobretudo das big data, mas de empresas industriais mesmo. Né? E o critério ESG ele pode ser uma maneira de espancar negócios menores, né, pelas grandes. Então, isso é uma coisa a ser discutida. A questão que sempre se discute na questão da indústria 4.0, né, a questão do desemprego, né, que isso pode ocasionar ou não, as questões bioéticas envolvidas, por exemplo, com edição genética, com essas novas tecnologias, que aí vão ter que ser avaliadas pelo ESG e como é que faz. Né? Quem que decide se é eticamente correto fazer edição genética de um gene, por exemplo, de uma criança para que ela não tenha uma doença X, para que ela não tenha Alzheimer. Né? Quais são os limites éticos disso? Quem que vai definir? Né? Se o ESG, os critérios ESG são definidos pelo setor privado, sobretudo pelo setor financeiro, acima de tudo, né? É complicado. Né? Quer dizer, é muito poder nas mãos de pouca gente. Então, isso é uma discussão que tem que ser feita também. Né? E a questão mesmo, envolvendo tudo isso, né, da sustentabilidade ecológica. Então, dando um exemplo muito simples, que já é um exemplo cansado, mas é extremamente atual. Né? Enquanto as grandes montadoras estão brigando se é melhor o carro fóssil ou se é melhor o elétrico, ninguém pensa na evolução do transporte público. Né? Então, essa questão da sustentabilidade, ela, na medida em que esses parâmetros de sustentabilidade que tomaram conta do mundo dos negócios, na medida em que esses parâmetros, digamos assim, não está claro quais são as regras, quais são os critérios, né? E existe uma pluralidade de índices, de indicadores que as bolsas de valores estão usando e tal. Nós tiramos essa discussão da esfera pública. Então, isso é algo... E vejam, estou dando uma visão definitiva, mas é um problema a ser discutido. Né? Então, isso que eu queria apresentar. Depois, a apresentação do professor Reginaldo, que já conversamos um pouquinho, muito pouco, sobre o assunto, mas eu sei que vai falar da gestão da governança do risco e tal, e vai ser uma boa continuação para a minha fala aqui. Então, é isso, pessoal, uma visão panorâmica para a gente continuar discutindo. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Clóvis. Então, agora nós teremos a apresentação da doutora Aline Figlioli,
que ela é consultora na gestão de ambientes de inovação, então ela não pôde participar presencialmente, nós vamos apresentar um vídeo em que ela apresenta um case, tá, de inovação e sustentabilidade de comunidades com experiências culturais e de artefatos locais, exemplos de projetos e produtos na África. Tá? Sim. Não, assim. Só um momentinho, pessoal, já vamos colocar o vídeo. Enquanto isso, comentar um pouquinho, né, essa fala do Dr. Clóvis, ela é muito interessante, né, dentro daquilo que a gente vinha falando, né, a questão da regulação do direito, né, tem determinados momentos que parece que a legislação, as empresas estão querendo mais do que a legislação está definindo, né, e mesmo assim, às vezes acaba ficando solto e precisamos então pensar numa atualização também das legislações, das regulações, né? Porque conforme vai aumentando a tecnologia, vai aumentando a capacidade das empresas de oferecer produtos e serviços mais sustentáveis e também das empresas de impactarem menos. Então, se as empresas melhoram, a gente tem condições de ir aumentando a régua, né? Então, esse aumento da régua também é importante. Só que, como comentou, né, as empresas menores acabam não estando preparadas para esse aumento de régua e que vai acabar impactando. Então, isso a gente percebe também na nossa região, e esse é um dos temas que nos levou a trabalhar o projeto de Indústria 4.0, né, para que a gente tenha um nivelamento das empresas da região, das indústrias da região, porque as grandes empresas já estão num nível muito superior e existem muitas pequenas empresas que ainda precisam dar uma alavancada na questão da inovação para que elas possam ser competitivas, né, para que elas possam estar ao nível das demais. Eu gostaria... Bom, primeiro eu gostaria de agradecer. Agora nós vamos passar o vídeo, então. Agradecer imensamente o convite para participar do painel de inovação, sustentabilidade e sociedade 5.0, nesse que é um dos melhores eventos do país para tratar de turismo, especialmente de turismo sustentável. Bom, meu nome é Aline Filioli e eu sou especialista em ambientes de inovação, que são parques tecnológicos, incubadoras de empresa, hubs de inovação, inclusive aqueles com foco em turismo. Além disso, eu trabalho muito com inovação aberta, com enfoque especialmente em micro, pequenas empresas. O meu trabalho basicamente envolve, eu sou pesquisadora de uma universidade na Inglaterra, e lá nós temos vários programas de conexão entre micro, pequenas e médias empresas com vários outros atores do ecossistema de inovação, fazendo com que essas pequenas empresas criem soluções que são rapidamente escaláveis e que têm, então, essa interação com soluções já existentes, com empresas que também já estão consolidadas ou com grupos de pesquisa que podem apoiar o desenvolvimento das tecnologias e projetos que essas empresas menores possuem. Bom, aqui no Brasil eu sou consultora em ambientes de inovação, como eu disse, e participei nos últimos 2 anos dos diagnósticos de inovação do turismo no Brasil. Então, para mim é um prazer falar com vocês, uma vez que ano passado eu tive a imensa felicidade de entrevistar o pessoal do Inova RS, com especial foco no turismo da macro-região de Serra e Hortências. Então, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Bom, como a gente sabe, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são uma agenda que foi criada ali em 2015 e ela é composta por 17 objetivos e por volta de 169 metas a serem alcançadas até 2030. Se a gente pensar em toda a dimensão econômica que o segmento do turismo, né, porque são muitos segmentos envolvidos no turismo, o turismo é uma dimensão econômica mesmo, então se nós pensarmos por volta de 53 setores que estão englobados nessa dimensão econômica, existem iniciativas que cabem em todos esses 17 objetivos. Obviamente que existem alguns que são mais diretamente impactados e outros menos impactados. Então, por exemplo, quando a gente pensa no objetivo 8, que trata de desenvolvimento econômico
e um trabalho decente, né, para as pessoas. A gente sabe que o turismo hoje ele emprega 10% dos trabalhadores no mundo, gera por volta de 10% do PIB mundial também, então ele é extremamente relevante. Então o turismo tem essa potencial de trabalhar atividades que vão gerar um emprego decente para as pessoas, um emprego que forneça tanto uma segurança para quem trabalha, assim como um desenvolvimento profissional. Um outro objetivo que é extremamente interessante é a questão do consumo responsável e produção responsável também. E esse tem vários desdobramentos para o turismo. O consumo responsável pode ser desde, por exemplo, quem faz um evento, né, e que ao distribuir durante as inscrições aquele copinho que você pode usar durante todo o evento, isso é uma ação que visa a promoção do consumo responsável. Então não tem nada descartável que não seja biodegradável ali naquele evento. Então esse é um exemplo pequeniníssimo, né, dentro de uma enorme gama de exemplos que podem ser citados na produção e consumo responsável, que é o objetivo 12 das Nações Unidas em termos de desenvolvimento sustentável e que é diretamente impactado pelo turismo. O último, um dos mais próximos também, né, desses objetivos é a questão da vida marinha, né, da vida embaixo da água. Então, tudo aquilo que é relacionado ao turismo de costas e o turismo marítimo também ali é impactado, também impacta, então, esse objetivo. Bom, então, como eu estava falando para vocês, então a ideia é que todo desenvolvimento que ocorra daqui para frente em termos de tecnologia, projetos, eles contemplem, obviamente, a sustentabilidade. Uma vez que hoje o mercado é muito mais criterioso em buscar por soluções turísticas do que anteriormente. Então, quando eu mesmo, né, eu penso no público-alvo, então quando eu penso naquilo que eu busco, obviamente que eu só vou comprar um pacote turístico, eu só vou a um evento em que eu me sinta confortável em participar e cujo impacto seja baixo. Eu não posso pensar que eu vou num evento e que aquele evento vai causar um impacto profundo ali naquela comunidade onde se encontra a cidade que vai recebê-lo. Então essa ideia de que o evento ele precisa contribuir, também contribuir para a sustentabilidade, ele é fundamental. Agora pensa o seguinte, a sustentabilidade ela não pode também só estar vinculada à empresa foco que a gente está analisando. Então imagine, eu sou uma empresa que faz eventos, então eu contrato fornecedores. Todos esses fornecedores são minha responsabilidade também. Então eu vou precisar, de alguma forma, controlar aquilo que esses fornecedores me entregam em termos de, será que esses funcionários que estão entregando esses produtos para mim deste fornecedor são contratados de forma digna? Será que esses produtos, esses serviços que eu estou recebendo, eles são realizados de forma a impactar o mínimo o meio ambiente ou, na verdade, devolver ao meio ambiente agora que a sustentabilidade ela não pode ser considerada apenas algo que a empresa foco ela desenvolve, mas ela precisa ser então um conceito que se expande aos fornecedores daquela empresa. Além disso, mais do que isso, né, nesse novo pensamento, quando a gente olha para a inovação, a gente sabe que a inovação hoje ela acontece muito além das fronteiras da empresa. A inovação e esse novo paradigma de desenvolvimento tecnológico chamado de inovação aberta, Open Innovation, que vai ser tratado também em um painel aqui deste evento. A inovação aberta ela é fundamental para que empresas desenvolvam parcerias estratégicas visando a inovação nos seus negócios e, portanto, essas empresas elas permitem que tecnologias externas, conhecimentos externos e projetos externos sejam internalizados à empresa para que ela possa, então, desenvolver os seus produtos e aquela tecnologia que a empresa desenvolve e que não tem interesse também seja partilhada, seja compartilhada com o mundo exterior. Não conseguiu finalizar o download, então nós vamos passar para o nosso próximo painelista, Dr. Reginaldo Pereira, então, da Chapecó, que vai estar comentando, vai estar apresentando para nós o painel sobre startups e articulação de atores em ambientes regulatórios. Alô, alô. Oi. Boa tarde a todas e boa tarde a todos. Eu sou de onde eu falo, né? Eu sou professor da Universidade Comunitária Regional de Chapecó, né? Sou professor de Direito, do curso de Direito, do curso de mestrado em Direito, né? O nosso mestrado ele tem uma
forte vinculação com o setor de inovação da universidade, né? Principalmente com o parque tecnológico. Tá? Então, esse é o meu local de fala, né, sobre o que a gente vai falar aqui. E eu venho desde do doutorado pesquisando a questão daquilo que a gente já pode falar hoje, que seria o início de um direito da inovação. Tá? Ou seja, como que a gente estabeleceria critérios, tá, de regulação adequados, né, adequados no sentido de que promovam a inovação. Tá? Quer dizer, o direito nunca vai promover a inovação, né, porque o direito sempre está atrás do fato. Né? Concorda, né, Clóvis? Que deixa a inovação, né, ser promovida pelos agentes daquilo que chamamos de hélices, ou os agentes da inovação aberta, e, ao mesmo tempo, que assegure um ambiente seguro, né? Seguro sob o ponto de vista regulatório, sobre o ponto de vista das responsabilidades, né? E também sobre o ponto de vista, e principalmente sobre o ponto de vista social e ambiental, né? Porque há esse lado ligado à inovação, né? Que precisa ser falado no evento que trata de inovação. Né? Muitas vezes, inovações causam problemas. Né? E esses problemas acabam repercutindo, né, de uma maneira não querida, né? Não como queria que fosse repercutindo, né? E causando uma série de problemas. Então, esse direito da inovação trabalharia nesse viés. Tá? Mas eu vou, nessa palestra, tá? Nessa fala curta aqui, focar principalmente na questão ligada à sustentabilidade, que é o papel, né? O papel desse painel aqui. É tratar da sustentabilidade na inovação, né? E eu vinha e preparei uma apresentação que pensei em preparar uma apresentação que conversasse com aquilo que o Clóvis, né, já falou, né, sobre toda essa caminhada, essa construção daquilo que a gente chama de sustentabilidade hoje, né? Então, a minha fala, ela, né, mais ou menos vai se centrar nesse aspecto aqui, né? Inovação, sustentabilidade e responsabilidade, que se aplica, sim, é claro, né, a todo o ambiente legislativo e regulamentar que está sendo criado no Brasil em torno das startups, né? Desde antes, né? E principalmente a partir da aprovação da lei do marco legal das startups no Brasil, né? Então, é muito importante que a gente aborde, tá, algumas questões, tá, sobre este ponto de vista aqui, sobre o ponto da sustentabilidade e principalmente da responsabilidade, né? Só vou dar um exemplo, não vou conseguir entrar na questão de analisar o marco legal das startups, tá? Mas como fica o investidor anjo, que eu acho que é um papel, um sujeito extremamente importante para qualquer startup. É aquele que vai apoiar economicamente, geralmente o investidor anjo faz isso, né? Ou os investidores anjos, apoiam economicamente uma ideia, né? Que pode ser uma baita ideia, que pode gerar dividendos, lucros, resultados positivos, né? Sob o ponto de vista econômico, que pode trazer soluções sobre o ponto de vista ambiental e social bem interessantes, tá? Mas daqui a pouco também pode se tornar um problema, né? Então, como é que fica o tratamento do investidor anjo, né, dentro do marco legal das startups, né? Para isso é necessário que a gente entenda o que seria uma inovação sustentável, né? E os meus estudos, então, desde o final do início de 2009, né, me levam a entender que
Você não tem como trabalhar sustentabilidade dentro, né, da inovação sem abordar a questão da responsabilidade. Tá? Não estou falando aqui de responsabilidade civil, criminal, né? Estou falando de responsabilidade para com o futuro. Estou chamando o Ran Jonas para a nossa conversa. Ou seja, como que eu posso inovar pensando lá no futuro? Ou seja, há um fator ético aqui que eu também não vou entrar, né? Só vou falar agora, na minha fala, que é bem interessante. Tá? Eu não posso partir de em matéria de inovação, eu não posso partir de um parâmetro ético e um parâmetro legal baseado naquilo que a gente chama de ética do conhecimento, do convencimento, da ética daquilo que é palpável agora. Eu tenho que pensar a partir de um padrão ético e a partir de um padrão legal que projete para o futuro os resultados daquilo que eu estou pensando agora. Né? E já vou dizer por quê. Porque eu, antes de vir para cá, né, eu fui conhecer o parque, que eu não conhecia, parabéns. O Parque da Festa da Uva é simplesmente muito interessante. E eu passei em vários estandes e passei por um equipamento. Eu acho que era uma nova forma, enfim, era um implemento para caminhão de uma empresa aqui da região, né? Novo, está em exposição aqui em cima, está escrito assim: só inova quem anda, né? É o nome da empresa, não vou dizer qual é, né? Mas está escrito assim: só inova quem anda. E realmente acertaram assim no chavão, na palavra, na frase, né? Só inova quem anda. Inovação é algo que você projeta para frente. Você não inova indo dando um passo atrás. Você necessariamente tem que dar um passo à frente para inovar, né? E esse passo à frente é um passo necessário, né, necessariamente rumo a algo que você não tem noção exata do que vai dar, né? Eu não posso inovar, né, achando que aquilo vai chegar em tal resultado, em tal tempo. Não, né? Realmente, inovação tem esse caráter de lançamento ou de se jogar para o futuro, de pensar algo novo, né, que pode trazer consequências benéficas ou não. Então, um critério da responsabilidade, eu acho que é um critério bem interessante para a gente pensar em sustentabilidade, né? Então, vamos pensar uma inovação sustentável, então vamos a partir do critério de sustentabilidade. Tá? Então, por que eu sustento isso? Que a responsabilidade faz parte da sustentabilidade dentro da inovação. Tá? E por que eu coloco isso para a questão da governança? Por que eu entendo que é possível nós trabalharmos critérios de governança, padrões de governança, metodologias de governança, fóruns de governança, né, mais abertos, mais fechados, mais públicos, mais tecnocráticos, né, enfim, com base na responsabilidade. Tá? Porque eu pretendo, né, trazer aqui elementos para a gente pensar, tá, em modelos de governança de inovação. E vocês vão ver que alguns modelos que já são adotados em outros continentes, como a Europa, que são pautados, tá, na responsabilidade. Né? É um modelo que eu vou trazer de governança da inovação. Tá? Alguns conceitos são necessários, tá? Eu vou trabalhar bem rapidamente. Tá? O conceito de inovação, o conceito de risco e o conceito de governança sustentável e responsável, portanto. Tá? Começando por inovação. Tá? Quando eu falo para vocês que inovação é algo que se projeta para o futuro, né, eu me apoio em vários autores. Tá? E trouxe aqui dois do meio mesmo. Assim, né? Olha bem, inovação é o processo de transformar as oportunidades em novas ideias que tenham amplo uso prático. Tá? E inovação é a boa exploração de novas ideias. Os dois conceitos... Oi. Ah, tá.
os dois conceitos, tá? Eles passam pela essa noção de que você transforma algo, né, do plano imaterial, né, que está aqui na cabeça de alguém, ou de vários atores, em algo palpável, né, em algo que pode ser explorado comercialmente, inclusive, né? No sentido jurídico, se nós pegarmos, tá, o conceito da Lei 10.973, de 2004, a famosa Lei do Bem, tá? É a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo que resulta em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço, processo já existente que possa resultar em melhorias em efetivo ganho de qualidade e desempenho. Então, notem bem, tá? O próprio conceito jurídico de inovação, eu tirei da apresentação o conceito da OCDE de inovação, do Manual de Oslo, né? Mas eu trouxe o conceito jurídico brasileiro, trata também dessa novidade, de algo novo, de algo introduzido em um ambiente, tá? Em um determinado ambiente. Tá? Na atualidade, a inovação ela é crucial, né, para o desenvolvimento econômico e social das sociedades. Por quê? Porque nós somos caracterizados por muitos autores como sociedades do conhecimento, né? Então, o grande ativo das sociedades atuais é gerar conhecimento. Então, o conhecimento virou na verdade, virou a grande mola propulsora do desenvolvimento atualmente. Então, a inovação, né, como diz Schumpeter, tá, ele é o fenômeno fundamental do desenvolvimento econômico. Tá? Então, um dos grandes economistas, tá, do século passado, né, disse isso, que a inovação, tá, é um fenômeno fundamental do desenvolvimento econômico. Tá? E a Carla Abado Gomes, uma autora portuguesa, diz que o progresso social é induzido pelo progresso econômico e este depende, em grande parte, numa sociedade cujos meios de produção são intensamente condicionados pela utilização da melhor tecnologia, da pujança da comunidade científica. Só assim? Sim. Então, inovação ela é relevante justamente por isso. Tá? Porque a forma como a gente está organizando as cadeias produtivas se baseia em muita inteligência. Né? Então, quanto mais inteligência, melhor para esse tipo de organização. Né? Nós não estamos mais trabalhando numa lógica de sociedade industrial, não. Faz tempo, né, que a gente ultrapassou a lógica de sociedade industrial. Mesmo que a gente tenha ainda que arcar com os problemas da sociedade industrial. Tá? Tecnologias disruptivas e também convergência tecnológica são, né, palavras de ordem a adquirir uma centralidade muito interessante nesse tipo de sociedade. Tá? E como ela se dá hoje? Praticamente a partir de processos de desenvolvimento e inovação. Tá? Então, o famoso PDI. E quem faz PDI? Pelo amor de Deus, quem faz PDI, né, na maior parte do mundo, quem mais faz PDI são as empresas. Tá? A OCDE fala isso. Tá? 80% de PDI no âmbito da OCDE é feito pelas empresas, financiado pelas empresas. Daí entra a universidade, né? Daí tem a questão da inovação aberta, mas assim, tem um ambiente próprio de inovação. Tá? Então não é mais o parâmetro do professor Pardal, acho que foi. Né? Inovação virou uma profissão, por favor. Então a gente tem que pensar em uma governança que leve isso em consideração. Né? E qual é um dos grandes problemas da inovação? Com certeza, para mim, é o risco. Tá? Inovação tem um nível de risco agregado. Né? Você não consegue inovar sem o mínimo de risco. Né? Então, os sistemas de governança de inovação, eles tendem a diminuir, né? Ou levar os níveis de risco a um patamar de aceitabilidade. Tá? E isso é um problema? Claro que é um problema.
né? Porque você não pode expor a sociedade, o meio ambiente, às futuras gerações, tá? A nível de riscos que ultrapasse aquilo que é socialmente aceito e que será socialmente aceito lá na frente, né? E é possível criar mecanismos de governança? Sim. Já criamos vários, assim, né? Eu divido eles em 2 mecanismos, tá, de governança. Um chamado de soft law, né? Baseado em autorregulação, por exemplo, normas técnicas, né? ISO, ABNT, etc., regulação, os próprios mecanismos de mercado, né? Selos daqui a pouco, né? Que atestem que aquele produto foi fabricado a partir de tais e tais critérios, inclusive de inovação, né? Padrões éticos também, e temos a nossa boa e velha regulamentação, né? E mecanismo de controle e comando, né? O Brasil passou a tratar disso com mais seriedade a partir da metade desse decênio agora, né? Principalmente com o marco legal das startups, para dar um pouco mais de segurança, né? Alguns modelos de governança, né? Compliance aplicado à gestão e governança de riscos, tá? Avaliação independente, comitês de ética, conselhos participativos, adoção de padrões técnicos, cláusulas de barreira, obrigação de notificação e também a RRI, né? Que é um modelo mais pronto, acabado, tá? De inovação, tá? A RRI é um modelo de regulamentação, uma plataforma aberta de regulamentação da inovação que foi adotada pela União Europeia, durou praticamente uma década, tá? Terminou agora nesse ano, e traz uma série de novidades em matéria de regulamentação e em matéria de governança, tá? Sim, e esses modelos possibilitam pensar em inovação sustentável, por incrível que pareça, sim, tá? Né? Só que algumas questões a gente tem que levar em consideração quando a gente realmente quer pensar em inovação e sustentabilidade. Primeira, tá? A gente tem que pensar em inovação, tá? E impacto, tá? O que seria inovação em ciência de impacto? Mais um minutinho, tá? É uma inovação preocupada com os problemas que a inovação traz para a vida das pessoas, né? Então, a gente, no meu modo de ver, tá? A gente deveria ter tanto capital investido em inovação de produção, né? E inovação de impacto, a mesma quantidade. E por incrível que pareça, inovação baseada em ciência de impacto pode sim gerar benefícios econômicos, inclusive para aqueles que atuam nesse setor, tá? E a gente tem que pensar também numa inovação mais responsável, né? Naquele sentido que eu falei lá no começo, pensando daqui, projetando os efeitos lá para frente. E isso só é possível se a gente abrir, né, para a participação, né? Quanto mais participação em inovação, mais responsabilidade a gente terá em matéria de inovação, né? E daí aqui, né, era alguma coisinha que eu tinha trazido da RRI, né? Eu vou passar, né? E muito obrigado. Seria isso. Desculpem, tá, se ultrapassei o tempo. Obrigado, professor Reginaldo. Agora nós temos o painel, então, apresentado pelo César Panisson, nosso grande parceiro aqui de Nova, né, desde o início. Então, o César vai apresentar cultura da inovação e a resolução de problemas socioambientais em ecossistemas de inovação na sociedade 5.0. Boa noite a todos. Obrigado pela presença até aqui, obrigado pelo Sebrae, pelo espaço, obrigado à Universidade de Caxias do Sul por estar aqui presente, prestigiando, né, e ter me convidado a vir a Caxias recentemente assumir a coordenação do Tecnolux, do Parque Tecnológico. Hoje a gente vai falar, por gentileza, então, a apresentação. Ok. Professor Clóvis, professor Reginaldo aí falaram brilhantemente
né, de como a gente chegou até aqui em termos de sustentabilidade, de objetivos de desenvolvimento sustentável. A minha provocação agora é saber a gente discutir e ter essa conversa daqui para frente. O que nós devemos fazer? De que forma nós devemos nos engajar para atingir esses objetivos? O professor Reginaldo falou muito bem, né, que a gente precisa então pensar em futuro. Quando a gente está falando em inovação, a gente precisa pensar em futuro. Mas não necessariamente de uma maneira futurista, mas qual é o futuro almejado que nós queremos alcançar em termos de resultado para a sustentabilidade. E aí, em 1776, vou resgatar um pouquinho do contexto histórico, assim como os professores fizeram, né? Adam Smith dizia, né, que no paradigma da economia industrial, o trabalho, enquanto trabalho abstrato, né, ou seja, é um conceito abstrato, né, está presente em todas as formas de atividade produtiva, mas para cada pessoa trabalhadora, o trabalho significa sempre o sacrifício de certa parcela de bem-estar, liberdade e felicidade. Opa, portanto, como tornar uma sociedade com maior bem-estar, com maior felicidade, considerando esse paradigma industrial? Isso foi o que forjou as economias industriais. Entretanto, a gente está passando por uma transição econômica, né? Uma transição em que novas tecnologias estão sendo incorporadas aos processos empresariais. E eu gostaria de convidar vocês, todo mundo que está com o celular aí, né? Vocês podem digitar aí, ó, aquele link daquele site, willrobotstakemyjob.com, e digita lá a sua profissão. E ali vocês vão obter a resposta, o quanto que a automação, a tecnologia, pode substituir o teu trabalho. Alguém aqui é contador como eu, de formação? Ou administrador de formação? Eu coloquei contador. A grande maioria dos contadores hoje trabalham com escrituração contábil ou auditoria. Olha o risco. Nós temos aí, né, o dado que a plataforma nos respondeu foi que nós temos praticamente 1,5 milhão nos Estados Unidos de contadores fazendo escrituração contábil e auditoria, mas o risco de automação é de 93%. Ou seja, uma tecnologia pode substituir muito rapidamente, muito tranquilamente, a escrituração contábil e auditoria, né? E a resposta que a gente tem é: o cálculo de ocupação e risco de automação é de 93%. Ou seja, contadores que fazem escrituração contábil ou auditoria de uma forma automatizada, está fadado ao fracasso. Ou seja, nós estamos passando por uma transição de uma economia industrial para uma economia do conhecimento. Isso não é de agora. O pai da administração, Peter Drucker, já dizia, lá em 1969, a economia dependerá menos do trabalho, ou seja, de fatores, né, que implicam no nosso bem-estar, na nossa felicidade, né, e menos ainda do capital, ou seja, do dinheiro, mas cada vez mais do fator conhecimento. Ou seja, as empresas estão contratando já, não é mais futuro. Isso Peter Drucker falava lá em 69. Ou seja, nós já estamos na economia do conhecimento, em que as empresas não estão mais contratando mão de obra, força de trabalho. As empresas estão contratando conhecimento, competência. Ela quer saber qual é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que você tem para proporcionar para a empresa um estágio superior de resultado. Ou seja, nós não vivemos apenas uma era de mudanças, estamos vivendo uma mudança de era. Ou seja, imagine um antes, que foi apresentado brilhantemente pelos nossos colegas, e um depois que virá. E nós estamos nesse meio, né, vivendo esses dois mundos, uma espécie de metaverso, né, onde nós vivemos uma economia industrial transitando para uma economia baseada no conhecimento.
Nessa nova economia do conhecimento, então, o futuro das empresas está em transformação, com uma base gradual, né, de descontinuidade dos meios de produção, ou seja, conhecimento é o fator principal de produção, é o que agrega valor para as organizações, principalmente os novos modelos de negócios nascentes, o que a gente chama de startups, né? Ou seja, o principal fator de agregação de valor na nova economia é o conhecimento. Atrás disso virá o dinheiro, virá o capital. Ou seja, para investir em boas oportunidades de negócio baseados em conhecimento. Então, na economia do conhecimento, são as pessoas que criam valor utilizando suas capacidades cognitivas, intelectuais e emocionais. Ou seja, conhecimento não é só o que está na biblioteca. Conhecimento também é experiência, é habilidade, é capacidade cognitiva, capacidade emocional, capacidade intelectual. Tais capacidades, quando incorporadas às organizações, constituem, então, os ativos de conhecimento. E aí, os colegas contadores, ativos é aquilo que agrega valor à organização. É isso que as empresas estão contratando, estão buscando, estão capturando para os seus negócios. Isso, empresas nascentes, startups, nascem nessa nova economia, e as empresas mais tradicionais estão buscando essa transição, buscando navegar nessas novas oportunidades. E aí tem um fator muito importante aqui dentro das organizações, que é a gestão do conhecimento, né? Ou seja, gestão do conhecimento que na sua utilização sob diferentes formas, ou seja, se eu tenho um montante de dinheiro e eu divido esse dinheiro com vocês, eu vou ficar com menos dinheiro. O conhecimento é diferente. O montante de conhecimento que eu tenho, dividindo, socializando com vocês, eu obtenho mais conhecimento. Vocês obtêm mais conhecimento. Ou seja, é um modelo de desenvolvimento totalmente diferente do modelo tradicional que nós vivemos até então, em que nós vivemos num modelo de restrição de recursos, enquanto que o conhecimento trabalha numa abordagem de riqueza. Quanto mais conhecimento compartilhado, maior é a criação de conhecimento. E aí nós temos dois autores japoneses, Nonaka e Takeuchi, não é dupla sertaneja, né? São dois cientistas que eles foram investigar na prática das empresas japonesas como é que eles construíam conhecimento. E eles desenvolveram, então, esse mecanismo, esse modelo super simples que a gente pode aplicar lá no nosso dia a dia, que começa pela socialização dos conhecimentos individuais. E esses conhecimentos, eles dividem em conhecimento tácito e conhecimento explícito. Ou seja, o conhecimento explícito é aquilo que a gente consegue explicitar, que é muito pequeno frente ao conhecimento tácito, ou seja, o conhecimento da nossa experiência, que é muito difícil a gente expressar, mas que carrega da nossa história, né? E aí a gente socializando esse conhecimento, a gente consegue externalizar através da nossa fala, através de um vídeo, através de um artigo, através de um book, né? Ou seja, diversas formas de externalização desse conhecimento para que a gente possa fazer a combinação de conhecimentos. Ou seja, combinar conhecimento do jurídico com conhecimento contábil, com conhecimento da administração, com conhecimentos das tecnologias de informação e comunicação, com as tecnologias de games. E essa combinação de conhecimentos de diferentes áreas é onde mora a inovação. É aí que surgem as novas oportunidades. E a partir disso, então, as empresas fazem a internalização desses conhecimentos nos seus processos. Internalizando, então, agora, não mais o conhecimento, não tendo o conhecimento nas pessoas. E quando as pessoas saem, a empresa perde conhecimento. Não, o conhecimento acaba sendo internalizado nos processos e nas tecnologias das empresas. Ou seja, o conhecimento somente agrega valor quando ele é aplicado nos processos, em novos produtos, em novas formas de comercialização, em novas formas de organização e novos modelos de negócio. Mas eu preciso aplicar esse conhecimento. Eu preciso que esse conhecimento ele agregue valor de alguma forma aplicada.
Ou seja, inovação não é mágica, é processo. Eu preciso fazer um processo de gestão das ideias, de gestão de oportunidades, criando então um motor para identificação de problemas. E aí, quando a gente traz as ODSs, nós temos problemas incríveis e problemas globais. Eu sempre digo para quem está empreendendo, se você quer empreender em um negócio de impacto global, identifica uma ODS que o teu, uma ou várias ODSs, que o teu modelo de negócio implica, gera resultado. Aí você tem condição de visualizar o quanto de impacto global o teu modelo de negócio tem capacidade de gerar. E aí sim você entra numa esteira de execução. Então, preciso fazer gestão das ideias, gestão das oportunidades, identificação de problemas e soluções, para isso entrar para execução e entregar. Entregar resultado para a sociedade, entregar resultado para a humanidade. E aí nós temos 16 ODSs, né, que são problemas, e a 17ª ODS, que trata então de como eu vou fazer isso e como que eu vou me relacionar com parceiros, né? São parcerias, ou seja, eu não inovo sozinho. Empresas baseadas em conhecimento não inovam sozinhas, né? Já existem artigos, estudos e de forma prática, inclusive, já se observa que empresas novas, empresas nascentes, empresas de base tecnológica, ou o que eu chamo empresas baseadas em conhecimento, não conseguem sobreviver sozinhas. Elas precisam se relacionar com o ecossistema. E aí nós temos, então, a relação universidade-empresa. De onde vem esse recurso fundamental para a nova economia do conhecimento? Da universidade. A universidade é geradora de conhecimento, né? Eu costumo dizer, na economia, até então, na economia passada, né, quando alguém tinha uma ideia de negócio, ele ia para o banco buscar recurso, buscar dinheiro para poder viabilizar o seu negócio. Agora não mais. Para poder viabilizar os novos negócios, eu preciso ir para onde tem conhecimento. Ou seja, para a universidade, para os ambientes de inovação, para os ambientes de conhecimento, né? Tem um conceito japonês também que se chama Ba. Aqui no Rio Grande do Sul tem esse conceito Ba, né? No conceito japonês, da filosofia japonesa, o Ba é o espaço e o momento em que o conhecimento é criado. De certa forma tem a ver com o nosso Ba, né? Que tem várias conotações. Ou seja, quando você cria o conhecimento, a expressão gaúcha é Ba, um novo conhecimento. Ou seja, a expressão, né, da filosofia japonesa do Ba. Ou seja, esse é um Ba de conhecimento, onde nós estamos socializando, externalizando, combinando conhecimentos e amanhã aplicando, desejo eu, né, nas nossas organizações, internalizando esse conhecimento. E aí o processo de gestão do conhecimento que proporciona a inovação, ou seja, o conhecimento como insumo para a inovação, eu costumo dizer, né? Assim como a farinha é para o pão, o conhecimento é para a inovação. Inclusive rima, né? Para a gente não esquecer mais. Ou seja, para eu inovar, eu preciso gerenciar o conhecimento, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso interagir com ambientes de criação de inovação, com a universidade, com modelos de produção de conhecimento e trazer isso para dentro do meu processo de inovação. Criando, então, empresas baseadas em conhecimento. Se antes nós tínhamos um modelo de desenvolvimento baseado em uma economia industrial, e agora nós estamos passando para um novo modelo de economia baseada no conhecimento, a minha empresa precisa ser baseada em conhecimento. Mesmo que eu seja uma empresa de manufatura, mesmo que eu seja uma empresa industrial, eu preciso agregar conhecimento. Porque numa economia do conhecimento, o intangível gera um valor muito superior do que o tangível. Quem é que pagou pelo aparelhinho da internet lá de casa? Talvez, eu acredito que a grande maioria de vocês recebeu o aparelho físico incomodato. Por quê? Porque você não está adquirindo mais o aparelho. Você está adquirindo o serviço, você está adquirindo a solução de comunicação, a solução de conexão. Ou seja, você não compra mais o físico, você compra o intangível, a solução que está por trás daquele aparelho. Mesmo que você seja uma empresa de manufatura, você precisa agregar esse valor
que é conhecimento. Entretanto, o conhecimento, né, ele necessita de conexões. Ou seja, se o sistema social perde a conexão, eu não consigo mais criar conhecimento. Então, eu preciso estar conectado, por isso essa visão de ecossistema, né? A visão em rede de ecossistema, que foi muito bem colocado aqui pelo Dr. Clóvis, né? Então, para a gente criar conhecimento, nós precisamos estar sempre conectados. Conectados aonde? Nos nossos ambientes de inovação, nos nossos ambientes de conhecimento, no nosso bar de conhecimento. Ou seja, nós evoluímos, então, para uma nova sociedade em rede, né? Ou seja, não é mais uma sociedade hierárquica, evoluímos lá do modelo tribal, né? da sociedade industrial mais hierárquica, e agora nós estamos num modelo em rede. Isso, tanto em termos de organização, ou seja, interna, na minha empresa, como também organização social. Hoje a gente se conecta com todo mundo de forma independente. Então, a gente está evoluindo para um modelo de conexão industrial. E aí surge, então, como modelo para ecossistemas de inovação, para a região, para desenvolvimento regional. Primeiro surge, todo mundo fala da tríplice hélice hoje, ou quádrupla hélice, quíntupla hélice, mas antes disso, teve o triângulo de Sábato. O triângulo de Sábato é o que institui agora, para a questão aí de regulação, o Sistema Nacional de Inovação. Ou seja, quais são as regras, quais são as políticas, quais são os regulamentos para manter essa relação academia, governo e indústria. Entretanto, a tríplice hélice não mora nesse triângulo de Sábato. Ele mora nas relações. Ou seja, aonde que a academia e a empresa se conversam? Quais são os novos modelos de organização? Quais são os novos processos em que a academia e a empresa se conversam? Em que empresa e governo se conversam? Em que academia e governo interagem? É aí que mora o ecossistema de inovação. Então, às vezes, a gente pensa, tríplice hélice, governo, academia e indústria. Não, a tríplice hélice está na inter-relação, é naqueles 3 pontos em que esses 3 atores se conversam, se relacionam, e ali surgem novos modelos organizacionais. Por exemplo, um centro de inovação, um parque de ciência e tecnologia, um ambiente de inovação, um coworking, uma incubadora que está na universidade, mas gera empresa, ou que é promovida pelo governo, é sustentada, é viabilizada pelo governo, mas que tem academia e tem empresas. Ou seja, é aí que mora a tríplice hélice de um modelo de desenvolvimento de ecossistemas que gera competitividade regional, ou seja, a competitividade agora não é mais entre as empresas. A competitividade agora é entre regiões, entre países. É aí que mora, então, o desenvolvimento, a competitividade, em termos de região, e o desenvolvimento regional. Desenvolvimento regional esse que precisa ser sustentável. Na minha tese de doutorado, eu fiz todo um trabalho no ecossistema de Florianópolis, e lá, então, a gente desenvolveu um modelo de governança da quádrupla, olhando, então, para a quádrupla hélice. Baseado, então, numa gestão do conhecimento, dos ativos de conhecimento regionais. Ou seja, como a tentativa aqui do modelo é mostrar essa dinâmica de fluxo de conhecimentos, em que no centro nós temos a governança do ecossistema em rede, e essa governança do ecossistema em rede proporciona, então, esse compartilhamento, essa socialização de conhecimentos, que é a base para a inovação. E essa base de inovação, o compartilhamento de conhecimento, gera a criação de novos conhecimentos, consequentemente, novos negócios, novos modelos organizacionais, novas formas de desenvolvimento, inclusive o próprio desenvolvimento regional inteligente. O que é o desenvolvimento regional inteligente? É uma nova forma de abordar o desenvolvimento regional, que não é mais um desenvolvimento, aquela dicotomia, entre desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento ambiental. Agora o desenvolvimento,
ele precisa ser único, ele precisa ser de forma inteligente. Por isso que vem, né, inclusive no próprio programa Inova RS, o modelo de desenvolvimento de estratégia de especialização inteligente. Ou seja, no que a região é boa, quais são os potenciais da região e como que eu posso desenvolver riqueza de maneira sustentável, respeitando, gerando qualidade de vida, gerando desenvolvimento das pessoas e do meio ambiente, junto com o desenvolvimento econômico. Não é mais um em detrimento do outro, mas é a gente pensar de uma maneira conjunta e sistêmica. E aí a gente precisa também pensar em novos modelos de governança, ou seja, como que esses atores que estão no centro vão olhar esses atores, né, numa espécie de mapeamento dos atores, mas enxergando como que eles se conectam, porque é nessa conexão que mora a criação do conhecimento e a inovação. E aí foi desenvolvido um modelo na minha tese, né, de análise de redes, e no ano passado, em conjunto com o pessoal Inova, do Inova RS, a gente fez um pequeno exercício de mapeamento dos atores e das suas conexões. A gente identificou, então, 454 atores, só no âmbito do Inova RS, com 776 conexões, ou seja, eu me relacionando com o fulano se relacionando comigo, né, o fulano se relacionando com o ciclano, ou seja, as pessoas se relacionando e as organizações se relacionando. Nós chegamos numa densidade de rede de 0,08. O diâmetro de rede significa que a pessoa mais afastada, mais desconectada da rede, com a outra pessoa na ponta mais afastada da rede, a gente precisa percorrer 9 conexões. Ou seja, se eu sou a pessoa mais afastada, eu preciso entrar em contato com uma pessoa, essa pessoa vai entrar em contato com uma segunda, e assim por diante. Ou seja, para eu conectar uma ponta a outra, eu preciso me conectar com 9 pessoas. E o comprimento médio, então, é mais ou menos 4 pessoas. Isso representa o quê? O quanto que aquela rede é densa, o quanto que aquela rede é conectada. E aqui a gente faz uma representação da rede, mostrando quais são essas comunidades. Como que as pessoas que estão, né, aquelas 454 pessoas, como que aquelas 776 conexões se conectam entre si. E aí a gente consegue gerar e enxergar as comunidades dentro do ecossistema. Ou seja, são conexões de interesse comum, né? E a gente pode ver que as comunidades se conectam entre elas. Ou seja, é o pessoal da comunidade lá da universidade se conectando com o pessoal da indústria, porque aqui no meio tem algumas pessoas ou algumas organizações que fazem essa interação. Ou seja, é aquele modelo tríplice hélice, numa visão de quádrupla hélice, incluindo a sociedade organizada, mostrando que há esses atores e essas organizações que fazem essa interação. Entretanto, porém, contudo, nós temos uma comunidade que está desconectada de todo esse ecossistema. O que nós fizemos com isso? Tomamos uma decisão, tomamos uma ação. Isso é como se fosse um balanço patrimonial, né? Ou seja, qual é o resultado que nós temos nesse momento de análise, que ações nós precisamos fazer para tornar essa rede mais conectada, ou seja, para que ela colabore mais entre os seus atores e que busque essas comunidades que estão mais afastadas para tornar a rede mais coesa. Ou seja, que ela possa colaborar, que os atores possam colaborar mais entre si. E tem também uma questão socioespacial, né? Ou seja, talvez essa comunidade pode ser a comunidade do César, que até então estava lá em Florianópolis, que não se conectava, né, com todo o ecossistema de Florianópolis, de Caxias do Sul, né? Ou seja, o conhecimento ele não enxerga barreira, ainda mais agora com o digital, né, o que a gente chama de phygital. Ou seja, nós tivemos aqui a apresentação, né, de maneira digital, com vídeo, ela poderia estar participando de forma síncrona, sem problema nenhum, né, através de alguma tecnologia de comunicação. Ou seja, a gente pode se conectar simultaneamente, sincronamente ou assincronamente, né, com todo mundo. Ou seja, capturando conhecimento
para o ecossistema de Caxias do Sul e região. Então, nós temos ali a região, e quais são esses atores, então, que fazem essas conexões? Se nós não temos hoje, nós precisamos desenvolver esses atores que fazem essas conexões de captura de conhecimento, de distribuição de conhecimento, de coesão da rede, desenvolver esses atores que fazem, então, com que o ecossistema se torne mais coeso. E aí a gente entra, então, na cultura de colaboração. Ou seja, a gente só consegue tornar esse ecossistema coeso se nós tivermos colaboração, que é diferente de cooperação. Tem uma diferença enorme aqui entre cooperação e colaboração, né? Muitas vezes lá na universidade, né, nós assinamos os acordos de cooperação, mas a gente não colabora. Por quê? Porque a cooperação é, eu faço a minha parte, você faz a tua parte, lá no final a gente vai ver o resultado que vai dar. Lembra daquele trabalho em grupo que nós fazíamos, os professores aqui conhecem muito, né? O trabalho é em grupo. Então o grupo vai lá, se separa, cada um faz a sua parte, chega lá na frente para apresentar, vira aquela colcha de retalhos, né? Ou seja, está trabalhando em cooperação, não está trabalhando de maneira colaborativa. A ideia aqui das duas imagens é justamente mostrar essa diferença de um grupo trabalhando em colaboração, ou seja, de maneira propositiva, interagindo, trocando conhecimento, trocando experiências, em prol de um objetivo em comum. Ou seja, se um falhar, a gente não chega no nosso resultado. Então, todo mundo precisa estar engajado nesse objetivo em comum. Enquanto que o grupo, né, em cooperação, cada um trabalha fazendo a sua atividade, e lá no final, inclusive, se o resultado não alcançar, eu vou tentar encontrar os culpados, né? Isso não é colaboração. E aí, dentro do meu estudo, né, da minha tese, a gente conversou com diversos atores do ecossistema, atores empresariais, da academia, de governo, da sociedade. Dentro da quádrupla hélice, a gente encontrou 10 subcategorias. Ou seja, onde é que eu encaixo o investidor? O investidor está na hélice sociedade, está na hélice empresa. O Sebrae está onde? Está na hélice governo, está na hélice... Ou seja, a gente encontrou 10 subcategorias dentro dessa quádrupla hélice. E aí a gente discutiu como que é esse ambiente, o que a gente precisa para desenvolver um ambiente de colaboração. A gente partiu do princípio, né, do desenvolvimento lá na área de tecnologia de informação e comunicação. Nós temos os modelos de criação de ambientes colaborativos, que eles partem de 3 mecanismos: comunicação, coordenação e cooperação. Só que a gente chegou nessa conclusão que isso não é suficiente para colaboração, para uma cultura, para um clima de colaboração. E aí a gente foi adicionando novos elementos, né, e como que esses elementos se comunicam numa dinâmica. Ou seja, não adianta eu simplesmente colocar uma lista de elementos. Eu preciso representar como que essa dinâmica acontece para existir colaboração. Tudo começa, nós concluímos então que tudo começa pela comunicação. Eu preciso me comunicar, eu preciso conhecer e reconhecer nas pessoas e nas organizações quem elas são. Ou seja, eu sou César Panisson, coordenador do TecnoUX, vocês estão me conhecendo, mas vocês precisam reconhecer em mim alguém que pode apoiar os negócios de vocês, que pode contribuir no desenvolvimento dos negócios de vocês, né? Então vocês precisam reconhecer os indivíduos, os atores, e como que eles podem colaborar com o desenvolvimento do ecossistema. Isso aumenta, então, a carga de conhecimento do ecossistema, né? Porque a gente está se comunicando, se conhecendo e reconhecendo quem é quem e quem pode contribuir com quem. Porque, às vezes, eu tenho uma conexão, né, com alguém do ecossistema, mas ele não tem competência, né, habilidade, conhecimento para me ajudar a resolver o meu problema. Mas aquela pessoa conhece e reconhece em alguém, e na hora, né, não acontece com vocês? Poxa, mas eu sei quem pode resolver o teu problema, né? As pessoas que têm um grau de conexão muito grande, elas têm essa facilidade de as pessoas procurarem elas não terem a resolução de imediato, mas elas sabem quem pode resolver e fazem, então, essa ponte de conexão. Isso gera conectividade do ecossistema, que exige coordenação.
Ou seja, não adianta eu ter comunicação, não adianta eu ter conectividade se eu não tenho uma espécie de coordenação. Aqui é que entra a governança. Né? Como que tudo isso se estrutura? Quais são as regras do jogo? Né? Ou seja, a cultura tem essas questões, né, de regramento, nem que seja de maneira, né, tácita, não necessariamente no papel. Tudo isso exige compromisso. Então, antes da cooperação, precisa vir o compromisso. O compromisso dos atores em prol do desenvolvimento da região, em prol do propósito ao qual o ecossistema está constituído. E aí a especialização inteligente vem com uma metodologia, com um mecanismo que apresenta de maneira clara quais são os nossos propósitos para um futuro almejado. No caso aqui da região Serra, então cidades inteligentes, turismo e indústria 4.0. E aí, então, nós entramos em cooperação. Mas essa cooperação, ela busca a conquista de objetivos comuns e eleva para o que a gente chama de um espírito de colaboração. Então, lá no centro, nós temos o espírito de colaboração que está num bar de conhecimento, ou seja, num ambiente de conhecimento, que pode ser esse ambiente ou pode ser a cidade. Ou seja, vários lugares da cidade que é, então, esse espaço e esse momento de criação de conhecimento e inovação. E aí, sim, o desenvolvimento inteligente, ele não está no econômico, não está mais no social, não está mais no ambiental, mas ele está nas pessoas. É a partir do desenvolvimento das pessoas é que nós alcançamos organizações melhores, resultados melhores e, consequentemente, um desenvolvimento econômico, social e ambiental, que é o que a gente busca. Isso está alinhado, então, com a ideia, né, com o conceito de sociedade 5.0. Opa, a gente está falando de indústria 4.0 e agora já está trazendo a ideia de sociedade 5.0. Sim, é como que a gente utiliza todas essas tecnologias de comunicação e informação, tecnologias que estão em desenvolvimento, para buscar o equilíbrio no avanço econômico e no desenvolvimento sustentável e, principalmente, na resolução dos problemas sociais. É aí que moram as oportunidades de negócio hoje, né? E aí, sim, como foi muito bem colocado aqui, né, as oportunidades linkadas aos objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU. Né? Ou seja, o que o meu negócio, o que a minha empresa que está nascendo, ou a minha empresa que já é grande, pode atender um objetivo que é um desafio global. Ou seja, uma empresa nova, nascente, uma startup, que já está nascendo com impacto global, e o próprio investidor lá, que investe em ESG, ele está olhando para isso. Ou seja, uma empresa que está nascendo pequenininha, mas que tem uma capacidade de decolar muito rápida, porque já está olhando para um problema que é global. Se ela se ela tem capacidade de execução para resolver esse problema local, prototipar de maneira rápida, ser ágil para entregar, certamente, se a gente der condições de capital, de estrutura, de relacionamento, de conexões, ela tem condições de decolar de uma maneira muito rápida e, consequentemente, fazer o meu capital investido crescer de maneira extraordinária. Muito obrigado pela atenção de vocês, fico à disposição. Obrigado, César. Então, assim, fazendo um fechamento, né, desse nosso painel, eu queria agradecer, né, nossos painelistas e comentar algumas coisas que eu acho muito importante aqui no Inova, que eu vejo que um dos grandes produtos, digamos assim, resultados do Inova foi essa conexão que o César vinha falando, né, de quanto é importante a conexão de todas essas áreas, né, da sociedade, para que a gente possa realmente fazer os projetos de uma forma sustentável. Porque, se a gente for pensar, nem toda inovação ela é boa. Tá? Porque parece que toda inovação é linda, maravilhosa, vai trazer só coisa boa, e não é verdade. Porque no momento em que tu está produzindo algo, por exemplo, que pode ser bom só para um setor, isso não é bom para a sociedade como um todo. Né? Exemplos clássicos são armas, né? Por exemplo, armas nucleares, armas biológicas, são uma baita de uma inovação. Tu não precisa botar o cara lá, né, para brigar. Vai lá e larga um vírus, resolve. É uma inovação, mas não é boa para ninguém. Então, nem toda inovação é boa.
Quando a gente fala também, por exemplo, de carros elétricos, né? Carro elétrico é muito bom, dependendo da fonte da onde vem a energia elétrica. Porque se eu vou botar um carro elétrico andar numa matriz energética em que eu estou queimando carvão, não é bom, é pior. Então, tudo tem que ter uma gama de pessoas envolvidas nos projetos, não apenas de uma área, né? A gente precisa, como o César falou, tem que ter indústria, mas tem que ter academia envolvida, tem que ter a sociedade civil organizada, né? Um exemplo, como tu falou da automação, né? Nós temos aqui o projeto dentro do Inova, da Indústria 4.0. E quando se fala em Indústria 4.0, uma coisa que vem muito forte é a questão da automação. E aí vem a pergunta, nós estamos numa cidade industrializada, que a automação é um caminho sem volta, tá? E o que tu faz com essa população que trabalha nesses lugares que vão acabar reduzindo, né, esses cargos? Bom, aí vem a importância da rede dentro do Inova de perceber essa necessidade e de trabalhar em outras frentes, trabalhar em educação, trabalhar em formação tecnológica para que essas pessoas que daqui a pouco vão perder a vaga para a automação tenham a capacidade técnica de absorver em outras vagas, né? Que consigam se manter no mercado. Então, não é só a Indústria 4.0, tem toda uma parte de educação tecnológica que existe a preocupação dentro do programa, tá? E a sustentabilidade também ambiental, a gente também tem um cuidado também social e ambiental importante em todos os projetos, né? Então, vou dar um outro exemplo que é importante se a gente fala em combustíveis, né? Ah, os combustíveis fósseis são um problema, todo mundo sabe. Vamos apostar no biodiesel. Sim, é legal apostar no biodiesel, mas no momento em que eu deixar de plantar alimento para plantar soja ou qualquer outra oleaginosa para mim produzir biodiesel, eu estou impactando diretamente a sociedade. Eu vou estar reduzindo o fornecimento de alimentos. Isso vai encarecer o produto e vai impactar seriamente a sociedade. Então, precisa ter essa visão, não só da inovação em produto, a inovação em processos, né, inovação em serviços, mas o que isso impacta no nosso ambiente, o que isso impacta na nossa sociedade, e sempre trazendo essas questões junto para inovar também nessas áreas, né? Então, se eu vou ter um impacto na área social, então o que eu posso fazer para resolver esse impacto social, né? Então, fazer inovação em todas as áreas, né? Para que a gente consiga, sim, falar em sustentabilidade, certo? Então, é isso que a gente, juntando, né, todos os temas ali dos painéis, nós falamos, né, em questão regulatória, nós falamos da importância das startups, né? Toda essa questão de novas empresas, novos negócios, mas tem que pensar que elas têm que surgir com muita responsabilidade, né? Responsabilidade do que está acontecendo, certo? Então, agradecer aos nossos painelistas, né? E dizer que a gente está, dentro do Inova, né, bastante empenhado em trazer essa discussão também, né, relacionada à sustentabilidade, certo? Então, muito obrigada. Palmas! Inova RS Summit. Agradecendo aos nossos painelistas aqui. Vamos entregar um mimo especial, fazer a foto.